No outro vídeo eu acabei não dando um fim nele, né? Mas então ali a gente finalizava a parte de terminologias, tá? Alguns termos importantes para a gente saber quando a gente fala de iluminação. E agora vamos falar um pouquinho da iluminação de cada tipo de ambiente, né? O que que a gente precisa observar nessa iluminação. Então já prestem atenção para a questão da iluminação, né, lá da nossa matéria de design de interiores, tá? Aqui nesses ambientes e depois nos efeitos também. Então a gente vai começar, né, falando aqui um pouquinho sobre a questão do clima que a gente quer criar nesse ambiente, tá? Então a iluminação ela vai estar relacionada a isso. A gente já falou ali, né, na outra aula. Uma luz mais branca induz a uma produtividade maior, uma luz mais amarelada para um local de relaxamento, né? A luz, se ela é rebatida, se ela é direta, se ela é direcionada, vai depender do tipo de ambiente, né? O tipo de luminária que eu vou utilizar. Então vamos começar falando do banheiro. O banheiro é interessante que ele tenha uma luz geral e que ele tenha uma luz sobre a bancada da pia. Tá? Essa luz em cima da bancada da pia é interessante, né, para as pessoas utilizarem ali o espelho. É importante que a gente tenha um bom índice de reprodução de cor nessa lâmpada. E também não pode ser uma lâmpada que gere muito calor, tá? Porque a lâmpada vai iluminar pessoas, então a gente só pode utilizar lâmpadas que gerem calor se elas forem iluminar objetos. Tá? Aqui a gente tem um exemplo, então eu tenho uma iluminação geral, eu tenho uma luz em cima da bancada e tem até uma luzinha lá na área do chuveiro também, porque às vezes ela fica uma área mais escura. A cozinha é um local de trabalho, então ela deve ser bem iluminada, uma luz mais difusa, que não cause efeito de luz e sombra, né? Dependendo do tamanho da cozinha, um único ponto central é suficiente, né? Mas a gente pode também trazer outros efeitos se for interessante. Então aqui a gente vê que a iluminação da cozinha deve ser uma luz bem difusa. Às vezes é interessante, ó, nesse caso ali, a pia ela não está na janela. Então pode ser interessante a gente colocar uma iluminação embaixo do armário, tá? Fica bem legal. Nos quartos são ambientes mais pessoais. É um local onde a gente pode trabalhar com uma luz mais amarelada, mas tudo depende também da preferência do nosso cliente. Tem gente que não gosta de luz amarela, né? Então a gente tem que respeitar isso. Então, geralmente, a gente vai ter uma luz central, a iluminação geral, e a gente pode ter luz na mesa de cabeceira, né? Um abajur, uma arandela, um pendente, que daí a pessoa possa desligar a luz, né, geral e acender essa luz na hora de dormir. Então é interessante que até na escolha do interruptor, essas lâmpadas elas acendam de maneira separada. No quarto é interessante ter um interruptor na entrada e outro interruptor próximo à cabeceira, né, para que a pessoa possa apagar a luz a hora que ela estiver deitada. O quarto de bebê é interessante ele ter uma boa iluminação. Tem um aparelhinho que chama dimmer, que ele diminui a intensidade da luz. É interessante, né, a gente colocar isso no quarto do bebê, porque às vezes a gente, né, não precisa apagar toda a luz, mas diminuir a intensidade dela. Né? E é interessante no quarto de bebê uma luz mais indireta, que a fonte de luz não fique diretamente nos olhos da criança. Tá? Então aqui a gente vê que tem uma mistura ali, né, de luz indireta, um pendente, algumas luzes mais focais. Tá? Então a gente pode trabalhar com esse tipo de iluminação. Nas áreas de garagem ou de guarita de prédio, né, é interessante que se a luz precisar ficar acesa durante a noite toda, a gente procure lâmpadas mais econômicas, que não tenham um alto nível de iluminância. Né? Numa guarita, o interior tem que ficar mais escuro e do lado de fora mais claro. É interessante também nesses espaços que a gente tenha sensores de presença, então a luz só acende se tiver alguém ali circulando por aquela parte. Coloquei uma imagem aqui de uma garagem só para a gente ilustrar. No lavabo, diferente do banheiro em si, a gente pode trabalhar com uma iluminação um pouco mais assim artística, digamos, né? Então, como se fosse um elemento decorativo, uma arandela, um pendente, né? Não precisa de uma luz tão funcional como no banheiro onde a gente tem chuveiro.
né? Então, o lavabo ele pode ser essa área mais artística, né? Com uma luz mais direcionada, algum pendente, algo assim. Até porque é um espaço menor que não precisa de muita iluminação. A adega, né, um espaço interessante. A gente não pode utilizar lâmpada fluorescente e nem lâmpada incandescente na adega. Tá? A fluorescente ela libera as radiações ultravioletas, que não são interessantes para o vinho, e as incandescentes, né, que na verdade a gente nem tem mais, mas elas liberam muito calor. Então a lâmpada de LED é ideal para as adegas. Salas de jogo, a gente pode iluminar, né, diretamente as mesas, e ter também uma iluminação geral. Os homes, a gente pode, né, trabalhar bem a questão da iluminação, pode ser uma iluminação lateral para não atrapalhar a visão da pessoa e da tela, né? E que a gente possa regular essa iluminação para dependendo de cada ocasião. Eu vou ilustrar isso aqui nessa imagem. Olha aqui, top essa salinha, né? Então vocês veem ali que a gente tem arandelas, que são essas luminárias de parede. Então a luz ela vem do lado. Tem esses rasgos também que vão ali na parede, no teto, uma luz indireta. E entre as poltronas nós temos ali uma luminária, né? Então eu posso apagar as luzes e aí, eu preciso pegar o controle, mexer no controle. Eu acendo só ali, né, o abajurzinho. Então eu tenho várias opções de iluminação. Sala de jantar é interessante que a gente tenha um bom índice de produção de cor para que as comidas não fiquem com uma aparência estranha, né? É interessante lustres ou pendentes sobre a mesa, né? Então, como a gente vê aqui, ó, nessa imagem, às vezes acontece quando a gente vai trabalhar questão de apartamento, né? Do meu ponto de luz não ficar exatamente em cima da minha mesa, né? No centro dela. Eu posso usar, né? Esse tipo de estratégia como nessa imagem, onde eu tenho esses ganchos, né, que fazem com que a luminária fique daí centralizada. Na sala de estar, eu posso ter vários tipos de iluminações diferentes, eu posso ter uma luz mais geral, eu posso ter abajures ou arandelas para momentos de relaxamento, eu posso ter uma luz rebatida também, uma luz mais direcionada, tá? E então aqui, ó, a gente percebe, né, uma utilização de vários tipos de iluminação. Então a gente tem algumas luzes de destaque em quadros, em paredes, em esculturas. A gente tem uma luz indireta sobre, né, na área geral, a gente tem abajur, tá? Então eu posso, vai depender do uso que essa sala vai ter, tá? Então aí eu vou definindo que tipo de iluminação eu quero para esse ambiente. E é interessante nesses espaços a gente ter uma luz de passagem. Já aconteceu com vocês, às vezes, tipo, eu tô lá na cozinha e eu vou pro meu quarto, né? E aí eu passo pela sala. Aí eu posso ter uma luz só para essa área de passagem, que eu acendo ela de um lado e apago lá do outro, para não precisar passar no escuro ou acender a luz, né, total desses ambientes. As escadas podem ser iluminadas também, porque elas são elementos esculturais, né? Então eu posso iluminar todos os degraus ou de dois em dois, tá? Fica bem interessante. E na parte de paisagismo, a gente também pode trabalhar com iluminação. Posso dar destaque para os volumes de vegetação, posso fazer os caminhos com luz, né? Escadas, as entradas. Então, vejam aqui nessa imagem, a gente tem um caminho ali, ó. Então ele está iluminado. Eu tenho iluminação nas paredes, dando destaque para as texturas. A gente também pode trabalhar com mini postes, arandelas, né? Iluminar o muro, direcionar, né, para uma iluminação às vezes mais dramática. Mas é importante a gente sempre pensar num acionamento racional dessas luzes, porque pode ser, né, que num dia lá não queira acender todas as luzes, e aí eu posso, né, acender parte delas. Então aqui a gente tem lá o caminho sendo marcado, né, por esses mini postes, podem também ser chamados de balaústres. A piscina também pode ser iluminada, né? Fica bem bonito. Eu posso iluminar a borda, se eu quiser dar destaque ao formato da piscina, ou eu posso também colocar focos subaquáticos para iluminar o interior dela. Em escritórios, já é interessante que a gente faça um cálculo luminotécnico. Nós vamos aprender a fazer esse cálculo na nossa disciplina, tá? Porque eu preciso de uma quantidade de luz precisa para a questão de produtividade e saúde do meu usuário.
Tá? Então, vários fatores vão influenciar nisso, o pé direito, o enxeflexão dos materiais, tá? Então, a gente vai aprender a fazer essa continha. Então, nos escritórios, eu vou fazer o cálculo, mas é interessante também eu saber distribuir as luminárias de uma maneira correta e não causar ofuscamento, né, nem na tela do computador ou no rosto das pessoas, tá? Então, a gente tem a norma lá, que eu já passei para vocês, da ABNT, que fala sobre esses assuntos. Então, no escritório, uma luz mais branca, né, e mais difusa, como a gente está vendo aí. Lojas, né? Loja é interessante que a gente divida elas em dois tipos, tá? Então, a gente tem as lojas de departamento e a gente tem as lojas que são lojas mais exclusivas, né, com um conceito diferente. As lojas de departamento, elas podem reparar que elas têm uma luz mais branca, alguns pontos só de destaque, e a gente tem uma quantidade de luz assim muito grande, mais intensa. Por quê? A ideia é a agilidade, né? Que a pessoa entre e ela rapidamente faça a sua compra. Agora, numa loja mais exclusiva, a iluminação ela é mais pontual, a temperatura da cor é mais baixa, né? Mais amarelinha. Por quê? Eles querem que a pessoa fique lá, né? Que seja mais elegante, mais aconchegante, tá bom? Então aqui, ó, a gente vê, desse lado aqui vocês têm lojas de departamento com uma luz, né, bem mais branca, e desse outro lado vocês têm lojas mais exclusivas com uma luz mais amarelada, um ambiente mais aconchegante. Também é interessante a gente pensar na iluminação das vitrines, tá? Seria interessante que a gente pudesse mudar essa iluminação para o vitrinista poder customizar a iluminação, né, de acordo com a vitrine que ele está montando. O índice de produção de cor nas lojas é muito importante para não distorcer a cor dos produtos. E na área do caixa, a gente já pode ter uma luz mais difusa, né? Para que as pessoas trabalhem ali, né, com uma tranquilidade maior. E importante também é a área do provador, né? Que a gente não cause muita sombra para que a pessoa ela, né, tenha mais vontade ali de comprar. Então ali em cima a gente tem duas vitrines, né? Onde a gente pode fazer a mudança dos pontos focais de luz. E aqui embaixo a gente tem um provador. O provador é interessante ele ter uma luz indireta. Olha ali, nesse caso a gente tem uma luz que vem de trás do espelho, então ela vem de frente com você. Fica bem interessante. Às vezes a luz vem de cima, ela faz sombra no seu rosto e aí não é muito interessante, né? Sombra no corpo. A pessoa ela não se acha tão bonita e acaba não comprando a roupa. E os restaurantes, né? O restaurante a gente também vai dividir em dois: fast food e restaurantes mais finos. No fast food é a mesma coisa da loja de departamento, uma luz mais branca, com uma intensidade maior, porque eu quero agilidade. No restaurante mais fino, eu já quero que a pessoa fique lá, então eu trabalho com uma luz que lembra mais a luz de velas, então é aconchegante. Eu posso trabalhar com arandelas, com pendentes, né? E o índice de produção de cor, ele deve ser alto também, para que a gente não distorça a cor das comidas, tá? Na área de trabalho, que é a área de cozinha, daí sim uma luz mais farta. Então aqui a gente vê, né, do lado de cá a gente tem um restaurante mais fino, né, com uma luz mais aconchegante, e desse lado um fast food com uma luz branca e farta.